O senador Marcos Duval anunciou pelas redes sociais que pretende pedir a prisão do ministro da Justiça, Flávio Dino, por sua omissão no dia 8 de janeiro e nos dias que o antecederam. O parlamentar declarou ainda que apresentará pedido de impeachment contra Lula, haja vista a sua conivência. Além dos fatos que já haviam sido apresentados por Duval na tribuna do Senado, o senador publicou um documento assinado pelo ministro Flávio Dino que atesta que ele tinha conhecimento prévio da possibilidade de tentativas de invasão aos prédios dos três poderes. Marcos Duval publicou o documento e disse: urgente, pedirei seu afastamento e a sua prisão. No documento, ele fala que poderia acionar a Força Nacional em caso de necessidade. Então vem a pergunta: por que não acionou? Como já venho denunciando, o ministro da Justiça e o presidente Lula já sabiam que haveria a destruição dos três poderes e prevaricaram. Já estou solicitando a sua prisão e darei início ao impeachment do presidente Lula. Ouça o texto do ofício compartilhado pelo senador Marcos Duval, direcionado ao então governador do Distrito Federal. Senhor governador, com os cordiais cumprimentos, reportamo-nos ao ofício número 5, por meio do qual a Polícia Federal informa que foi constatada nos últimos dias intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições, estão organizando caravanas de ônibus para se deslocarem até Brasília. Segundo o relatado, o referido movimento teria a intenção de promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Nesse contexto, considerando a necessidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio público, sugerimos a Vossa Excelência a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no sentido de bloquear a circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Ademais, reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Ao ensejo, renovamos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Flávio Dino, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado do cargo por uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também mandou prender o secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que foi ministro no governo Bolsonaro. Não houve qualquer ação contra o ministro da Justiça, responsável pela proteção do patrimônio da União, nem tampouco cobranças a ele vindas da velha imprensa. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. pix@folhapolitica.org. Pessoal, o governador do DF foi afastado sumariamente, o comandante da PM está preso, o secretário de Segurança Pública, que estava lá nos Estados Unidos quando aconteceram aí os atos, né, de vandalismo, também está com ordem de prisão, foi exonerado e está com ordem de prisão, ou seja, está havendo assim uma reprimenda e uma punição, né, firme para todos esses atores que eu citei. Mas e o ministro da Justiça, Flávio Dino, por que nada acontece com ele? Por que ele continua no cargo, não renuncia, não é afastado? E por que eu digo isso? Porque ele é o responsável pela segurança, pelas forças de segurança, ele é o ministro da Justiça. E ele foi informado previamente de que havia o risco de invasão aos prédios dos 3 poderes. Olha, a Folha de São Paulo, ela diz que o Sistema Brasileiro de Inteligência recebeu comunicados, tá? A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, emitiu uma série de alertas sobre o risco iminente de invasão dos prédios, tá? E a ABIN, né, ela é ligada ao GSI, que fica dentro do Palácio do Planalto. E, segundo um general do Exército, né, seria muito difícil que as forças, né, assim, o sistema de inteligência não tivesse percebido essa movimentação. Então, se o governador é responsável, se o secretário de Segurança Pública é responsável, se o comandante da PM é responsável, por que o ministro da Justiça está aí, né, pairando incólume, né, diante desses fatos? Olha, pau que dá em Chico, dá em Francisco. O ministro da Justiça precisa responder. Então, em fevereiro, nós iremos instaurar, né, tudo certo para que a gente instaure uma CPI sobre esses atos de vandalismo, e nós queremos saber de quem são as responsabilidades. Tá? E o ministro certamente terá que vir aqui ao Congresso para responder. Nós queremos saber, porque afinal de contas, não é justo que alguns respondam com tanta rigidez e outros não respondam a nada. Então vamos lá, primeiro ponto é uma denúncia que eu quero fazer para toda a população brasileira, que no dia anterior do fato, a Agência Brasileira de Inteligência, eu sou membro da Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência. Então a ABIN, ela comunicou ao governo federal, ao governo distrital e mais 48 entidades públicas de que o protesto que haveria no dia seguinte, domingo, não seria pacífica, porque foi levantado que era uma célula extremista com a intenção única de invadir os 3 poderes para depredar e mostrar a sua representatividade para os brasileiros que são extremistas. Bom, o que mais me impressionou é saber que o ministro da Justiça, que aqui eu acuso de incompetência, o presidente Lula, que também sabia um dia antes, e ainda o absurdo de escutar numa coletiva o próprio ministro da Justiça dizendo que abriu a janela do ministério, viu os manifestantes, fechou a janela e não fez nada. Isso com já a informação de um dia atrás de que seriam uma célula
que iria estar focada na destruição dos três poderes. Então, eu quero deixar claro que eu sou contra essa federalização, porque é passar. Vamos pegar o passado, a história sempre nos dá exemplos e nos coloca na verdade. Não quero ficar aqui fazendo defesa de direita ou esquerda, não, mas eu sou conservador, eu sou de direita, mas a direita sempre teve um procedimento de nunca ter violência, e essa, estranhamente, teve num domingo um protesto onde estava no meio de uma férias aqui em Brasília, sem nenhum parlamentar, sem nenhum ministro, sem ninguém, em pleno domingo. E o que é pior, gente, a Polícia Rodoviária Federal começou a ter que os ônibus estariam chegando em Brasília, e eles foram parando todos os ônibus, identificavam, comunicava cada ônibus que estava com os manifestantes, e foi comunicando ao ministro da Justiça. Uma fileira enorme de ônibus. Eu não posso aqui fingir que eu não tenho a conclusão de que o governo federal, sabendo do que ia acontecer, queria lacrar ou queria sujar a imagem da direita. E eu fiz um ofício para os ministros com questionamentos, porque eu sei que eles foram informados, e eu estou esperando a resposta deles, independente da resposta eu sei quais serão as respostas, mas aqui eu estou falando para toda a sociedade brasileira que o presidente, que está com discurso de união, está com discurso de integração, que temos que estar todo mundo junto, e não sei o que, fez aquele evento maravilhoso com os governadores, mas se usando de uma tragédia para isso. E ele sabia que isso ia acontecer, gente. Usar de meios politicamente de um fato como esse. O ministro ainda falar que abriu a janela, viu e fechou e não tomou providência nenhuma. Ele já tinha que estar no dia anterior acionando a Força Nacional, acionando a Polícia de Choque da Polícia Militar de Brasília, que é conhecida mundialmente como a melhor polícia para conter distúrbios civis. Não foi acionada.